Deus, Ele tem propósitos nas nossas vidas e é necessário que estejamos atentos àquilo que Deus tem falado, àquilo que Deus está falando aos nossos corações através dos seus servos, através da palavra, através das ministrações. E hoje eu quero trazer uma palavra em Efésios capítulo 5 e no versículo 14 em diante, que diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O Senhor, Ele nos traz essa palavra através do apóstolo Paulo, que falava aos Efésios, né? Eu acho interessante que aqui no versículo 14, Paulo está dizendo: desperta, ó tu que dormes, né? Quando no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 5, o apóstolo escreveu que o Senhor Jesus Cristo havia nos vivificado, ou seja, aos Efésios, né, falando com os Efésios, mas que nós trazemos para nós, havia dado vida àqueles que estavam mortos em seus pecados, ou seja, havia vivificado. E aqui no versículo 14 do capítulo 5, o apóstolo Paulo está dizendo: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Quantos têm sido levantados e têm voltado a dormir, né? Quantos Jesus tem salvado, tem chamado, tem abençoado e tem voltado ao estado de morto, né? Como esses homens que Paulo dizia: desperta, ó tu que dormes. Por que Paulo dizia isso? Porque muitos estavam querendo voltar ao estado em que viviam anteriormente. A luta aqui de Paulo contra a mentira, contra infiltrados, contra homens que queriam circuncidar novamente aqueles que já haviam crido em Cristo, a viver debaixo da lei, a viver debaixo das obras da lei, da circuncisão, dos sacrifícios, porque naquele tempo o templo ainda estava ali em Jerusalém, né? E haviam os sacrifícios ainda, ok? Então, havia essa luta de Paulo contra o sistema que queria que os crentes fossem novamente circuncidados, fossem circuncidados também da mesma forma que os judeus eram circuncidados na antiga aliança, né? Então, quando Cristo veio, essa prática deveria deixar de existir, porque a salvação havia chegado, o Salvador havia chegado, aquele que é o sumo sacerdote, aquele por intermédio de quem verdadeiramente vem a nossa salvação, aquele que era o Cordeiro e que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia vindo, já havia sido morto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, não haveria mais necessidade de sacrifícios, né? Então as pessoas precisavam acordar para essa realidade, porque estava havendo ali o quê? Uma transição de aliança. E ali muitos eram incentivados, eram persuadidos a circuncidar-se, né? Para estar novamente debaixo da lei. Então Paulo diz: aquele que circuncida deve praticar toda a lei. Então Paulo dizia: desperta, ó tu que dormes. Muitos estavam dormindo, mesmo nós tendo visto no capítulo 2 que Jesus havia vivificado e dado vida àqueles que estavam mortos debaixo da sua vida de pecado, debaixo dos rudimentos desse mundo, debaixo da escravidão, do domínio maligno, como diz no capítulo 2. Para entender, é bom ler o capítulo 2, né? Então,
levanta-te, ó tu que dormes, desperta, levanta-te de entre os mortos, porque aquele que dorme, ele está inativo, ele não está operante, né? Quantos estão inativos? Dizem que nasceram de novo, mas estão inativos, estão dormindo, estão insensíveis, não percebem nada ao seu redor, como alguém que dorme verdadeiramente, né? E se nós olharmos para cá, para o texto, Paulo diz, levanta-te de entre os mortos, ou seja, pessoas que voltaram a estar mortos na sua vida espiritual, porque Jesus ele nos vivificou, nos dando vida quando estávamos mortos em nossos delitos. E quantos de nós têm voltado a praticar os delitos anteriores, né? Tem voltado a estar dormindo o sono espiritual, ou seja, está morto espiritualmente. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas precisam despertar, muitas pessoas precisam acordar para verdade, para a palavra, para a realidade, né? Então, desperta. Os dias são maus. Paulo diz aqui, olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, é necessário que nós tenhamos também atitude, não esperar que algo aconteça para nos despertar. Não, nós precisamos também tomar atitudes. O versículo 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécios significa tolo, né? Então nós precisamos analisar como tem sido a nossa vida. Será que a nossa vida tem sido luz? Será que a nossa vida tem sido uma vida que tem iluminado pessoas, que tem influenciado pessoas? Ou será que nós temos sido como uma luz apagada? Será que nós temos vivido e temos andado como homens tolos, como homens carnais? Ou será que nós temos obedecido a palavra e estamos sendo sábios, né? Temos sido prudentes na nossa caminhada, no nosso viver, no nosso dia a dia? O versículo 16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando Paulo diz remindo os tempos, remindo o tempo significa aproveitando as oportunidades. Nós precisamos entender que o tempo, ele passa. O tempo, ele passa. E a cada dia, a cada momento da nossa vida, nós precisamos aproveitar, nós precisamos viver de uma forma que esse tempo seja para a glória do Senhor, através da nossa vida, que através da nossa vida, cada tempo vivido, cada dia, cada atitude, cada situação, nós possamos refletir a glória de Deus através das nossas atitudes. Ele diz, porque os dias são maus. Então, que nós estejamos acordados, que nós estejamos de pé, que nós estejamos verdadeiramente caminhando prudentemente, aproveitando as oportunidades, não como tolos, mas como sábios. A palavra do Senhor nos fala de um homem que as suas propriedades produziram muitos bens, muitos grãos, né, de uma forma abundante. E o dono daquela propriedade olhou para aquilo ali e disse que ela tinha produzido muito, né, e que agora ele estava tudo farto e ia derrubar os seus depósitos, ia fazer outros maiores, porque não tinha aonde guardar tanta coisa. Então o Senhor olha para ele e diz assim, tolo, hoje te pedirão a tua alma, e o que você produziu, para quem será? Então, o que nós temos produzido, para quem será? Aquilo que nós temos produzido é para a eternidade ou é apenas coisas terrenas? É isso que precisamos entender, né? Porque nós precisamos sim de trabalhar, nós precisamos de ganhar o nosso pão de cada dia, mas a palavra também nos diz que é o Senhor que nos dá o pão todos os dias. Então, quando nós estamos na dependência do Senhor, quando nós estamos priorizando o reino de Deus, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor é que entra com providência nas nossas vidas, né? Então,
aquele homem, ele estava colocando a sua confiança, ele estava colocando toda a sua esperança e confiança nas coisas terrenas. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, porque na terra, tudo que nós conquistarmos e produzirmos vai ficar aqui na terra. E ele diz, olha, o ferrugem come, a traça rói, o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu. Ou seja, que a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso dia a dia seja para a glória de Deus. Que tudo que nós viermos a fazer, a palavra do Senhor diz que até comer, que até o nosso comer seja para a glória de Deus. Né? Então, que haja um despertar nas nossas vidas. Para que esse despertar? Para servir ao Senhor, para estarmos atentos à palavra. Eu creio que Deus ele fica triste porque na atualidade, como diz Paulo, os dias são maus. No que nós vemos é que muitos não têm prazer na palavra de Deus. O Senhor diz que nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Quantos têm corrido atrás da prosperidade, de uma vida abundante, mas terrena? O Senhor garante uma vida próspera, sim, lá no Salmo 1. Quando nós temos prazer na lei do Senhor e meditamos na sua lei de dia e de noite, ele diz que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que damos o fruto no tempo certo, né? E tudo quanto nós fazemos prospera. Então, muitos têm buscado o que? A prosperidade financeira apenas, né? Esquecendo da lei, esquecendo da palavra, do abençoador, daquele que faz prosperar verdadeiramente, ok? Então, meus irmãos, desperta, busque ter prazer na palavra de Deus, porque muitos estão vivendo apenas como religiosos, como zumbis dentro de templos, dentro de prédios, se reunindo, mas que verdadeiramente não tem uma comunhão, não tem uma intimidade com Deus e com a sua palavra. E têm sido enganados por conversas, por propostas e por espíritos malignos, né? Doutrinas de demônios. Então a igreja do Senhor ela é uma igreja viva, a igreja verdadeiramente do Senhor, ela é uma igreja que tem prazer na palavra. A igreja do Senhor ela é uma igreja que conhece a palavra e não é enganada por qualquer conversinha, né? Quando os apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus a respeito da sua vinda e do fim dos tempos, no versículo 4 de Mateus 24, a primeira coisa que Jesus disse é: cuidem para vocês não serem enganados, porque surgirão muitos falsos profetas e muitos serão enganados. Ele não disse que poucos seriam, não, ele disse que muitos seriam enganados. E quantas pessoas nós vemos hoje sendo enganadas? Quando nós entramos no YouTube, quantos falsos profetas ali ministrando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, e que tem um pouco de conhecimento, percebe claramente essas coisas. Então, gente, irmãos, você que está ouvindo, que vai ouvir esse vídeo ou essa palavra, que você possa refletir. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 17 de Efésios, ainda no mesmo texto, capítulo 5. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, ele nos chama, o apóstolo Paulo ele diz aqui, por esta razão. Que razão? A razão a qual nós temos falado aqui em cima, né? De despertarmos e não andarmos como tolos, como nécios, mas remir o tempo, porque os dias são maus. E ele diz, por esta razão não vos torneis insensatos, ok? Mas procurai compreender a vontade do Senhor. Será que temos procurado compreender a vontade do Senhor? O apóstolo Paulo ainda fala em Romanos, no capítulo 12, que para nós compreendermos e vivermos a vontade do Senhor para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, e não nos amoldarmos
a este mundo, né? Não tomarmos a forma desse mundo. E muitos têm tomado a forma desse mundo. Infelizmente, a gente vê que muitos têm querido agradar ao mundo, fazer as coisas parecidas com o mundo, tomando a forma desse mundo com uma desculpa de trazer pessoas do mundo, né? Mas Jesus, ele não precisou se parecer com o mundo para andar no meio do povo, para atrair multidões. Muitos dizem que Jesus andava com pecadores e com publicanos, mas a realidade é que os publicanos e os pecadores andavam com Jesus. Eles iam até Jesus, eles se sentavam com Jesus para ouvir, para comer com Jesus, porque Jesus recebia, óbvio, que Jesus veio justamente para buscar aqueles que se haviam perdido, e aqueles que criticavam Jesus porque Jesus comia com pecadores e publicanos, eles se achavam perfeitos e sempre procurando algo para incriminar Jesus, enquanto aqueles que se chegavam a Jesus, os publicanos, os pecadores, reconheciam que verdadeiramente eram pecadores e precisavam de perdão, precisavam de ser acolhidos, E é isso que Jesus fazia. Ele diz: aquele que se chegar até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém? Então, meus irmãos, acorde, desperta. Eu vou deixar aqui só mais duas referências, Mateus capítulo 25, quando fala das 10 virgens, leia, medite na sua casa sobre esse texto, ok? E também 1 Tessalonicenses no capítulo 5, do versículo 1 até ao 7 mais ou menos, que fala daqueles que dormem. Nós não somos das trevas, nós somos do dia, nós somos de Cristo. Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa esperança. Então desperta, você que tem dormido, você que tem voltado ao estado de morto, se levante de entre os mortos e venha para a luz, seja luz, ilumine em meio às trevas. Em nome de Jesus Cristo, eu deixo essa reflexão para a sua vida, para o seu coração, e que Deus continue abençoando em nome de Senhor Jesus.